Bom, gente, assim, eu vou tentar conversar com vocês hoje, falar um pouquinho de algumas orientações que eu recebi, tá? Eu andei tendo uns sonhos, eu sempre falo sonhos, são as projeções, né? Eu não me acostumo com isso, é que eu sou muito desconfiada mesmo. Mas eu recebi algumas orientações das coisas que eu deveria passar para vocês. Eu sei que eu estou me tornando repetitiva. Quem está acompanhando os vídeos aí fica achando que eu estou batendo na mesma tecla. Mas existe um fundamento, sabe? E assim, essa semana mesmo eu passei por um descontrole emocional. E eu acho que a gente tem que conversar sobre essa responsabilidade da mediunidade, né? Quando a gente trabalha, quando a gente se propõe a ser canal de comunicação, né? Que você está fazendo um trabalho assim, recebendo realmente orientações, que você está se comunicando, você está se colocando à disposição para fazer esse tipo de trabalho, você está se abrindo para isso, né? Para receber a comunicação com o outro lado, para você ter essa percepção maior, é muito importante que a gente tenha dentro da gente consciência, né, de como esse processo todo acontece, que não é uma brincadeira e que é uma coisa muito legal, que pode nos trazer muitas vantagens, pode nos ajudar e fazer com que a gente ajude muita gente, mas que se a gente não tiver responsabilidade pode nos prejudicar e prejudicar muita gente também, tá? Isso são orientações que eu recebi. Eu sonhei, até eu acredito, até porque a gente passou aí pelo dia 8 de dezembro, há toda uma energia de Oxum nisso, né? Talvez eu tenha esse apego. Então, eu sonhei com uma senhora se aproximando e conversando. Eu achei que era alguma falangeira da equipe, vamos dizer, da equipe espiritual de Oxum, que veio conversar comigo pela afinidade, pela sintonia que eu tenho, tá? E aí, quais foram as orientações que eu recebi? Que a gente tem que estar o tempo todo ligado, assim, a gente está vivendo nesse mundo físico, a gente sabe as dificuldades, cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe as dificuldades que a gente está passando, financeira, de relacionamento, as coisas mesmo ligadas a esse plano material, né? E tem horas que a situação complica e você acaba estourando um pouco, você perde seu equilíbrio, você perde o teu centro. Isso é normal, gente, nós somos humanos, ainda estamos encarnados e se estamos encarnados aqui não é à toa, tá? Ninguém é perfeito. Quem está aqui encarnado, vamos colocar a verdade nua e crua. Encarnou? É porque ainda tem muita coisa para ser ajustada, né? Então, um momento de você ter um descontrole emocional é mais do que normal, né? A gente não pode esperar. E é engraçado que às vezes o Saulo também sente muito isso, né? Que a gente às vezes troca ideias, esperam do espiritualista uma postura assim de santo, de não é, a gente está caminhando também, gente, né? A gente, qualquer pessoa que esteja se esforçando para melhorar, tá aqui, tá caminhando. E a gente tem que entender isso, né? Então é perfeitamente normal. Não é, não seria o ideal. O ideal seria realmente que a gente já tivesse um controle absoluto. Mas em algum momento, às vezes a gente escorrega e tropeça mesmo no caminho, chuta o balde, mas faz parte, né? Agora, o importante nisso, você escorregou? Você teve o teu descontrole emocional? Tudo bem. Agora a gente tem que parar para pensar. Primeiro, refletir em cima disso. Por que houve esse descontrole? Aonde eu dei brecha para que isso acontecesse? Né? A gente tem que pensar tudo, tem que analisar direitinho todo o contexto, a maneira como aconteceu. É reflexão mesmo, separar, ser sincero com você, né? Depois, tentar de alguma forma se retratar, pedir desculpa,
né? Pela maneira como você agiu. Isso também é você reconhecer que você é falível e que, infelizmente, aconteceu. Então, é outro passo importante, né? E depois você tentar realmente, numa outra situação daquela, ter aprendido, pelo menos, e tentar se controlar, né? E às vezes você passou por aquela situação pela primeira vez, então você se desespera. Mas numa próxima, talvez você já tenha aprendido com aquela experiência, então vamos observar. Se acontecer uma próxima, vamos ver se você conseguiu entender a lição ou não. Tá? Então isso é fundamental. Mas o que isso tem a ver com a mediunidade? Tudo. Porque no momento que você tem um descontrole emocional, você que é médium, você que quer realmente desenvolver esse seu lado, você consegue, você deixa a tua sintonia cair. E aí você passa a ser um campo aberto para qualquer coisa que esteja naquela sintonia do teu descontrole. Tá? Então, é assim, descontrolar, a gente se descontrola. Mas você que faz um trabalho legal, você que tem essa parte já desenvolvida, tenha consciência, tenha assim, a certeza, né? Tente entender um pouquinho como acontece o processo, para depois você conseguir reverter aquilo, para você voltar de novo ao teu equilíbrio. E olha, gente, é difícil, mas é uma receitinha infalível, a prece, sabe? De coração, a gente pede ajuda e eles vêm e ajudam. Eles ajudam. Porque, assim, eu sinto que eu tô conectada, que mesmo no meu destempero todo, no meu descontrole, depois eu paro um pouco e não, peraí, me ajudem, gente. Mas isso a gente tem que ser muito sincero, sabe? E ter, assim, humildade ou cara de pau, sei lá o que queiram dizer, de reconhecer que errou. Gente, a gente erra mesmo, né? E às vezes acontece assim. Outra coisa importante também é a gratidão, sabe? A gente que está trabalhando com isso. Depois eu vou ler para vocês uma mensagem que eu recebi em abril de 2014, assim que eu estava começando a fazer o trabalho de psicografia. Quem me enviou foi a Esther. E é assim, é uma mensagem até bem generalizada. Na época eu até achei que, como eu estava começando a psicografia, eu disse, uma coisa assim meio comum, né? Então, uma mensagem comum, mas a gente depois que passa o tempo, aí você vê que aquilo fazia sentido, né? E às vezes não fazia sentido naquele momento, mas foi fazer sentido lá na frente. Então, às vezes acontece isso também. Então, a importância também da gente ser grato, sabe? A tudo. A gratidão é uma energia fantástica que nos conecta em tudo, sabe? Nos conecta com eles, assim, de uma forma rápida e intensa. Você tem que estar, assim, se sentir realmente... você tem que confiar que nada acontece por acaso, tá? E que às vezes até mesmo aquele momento difícil, aquele momento descontrolado que você passou, você tem que ser grato porque você vai tirar uma lição daquilo, porque era necessário para o seu crescimento, porque de alguma forma aquilo realmente você tinha que passar para crescer ou para te dar um sacode, sabe? E esse é o sentimento da gratidão. É você entender que aquilo ali era necessário e ser grata por aquela oportunidade. Você entrega, você diz assim, não, realmente, tá bom, obrigada por eu ter passado por isso e ter passado bem. Porque as coisas às vezes podem ser até bem pior do que aconteceram. A gente tem que sempre pensar nisso. É que a gente costuma só enfatizar as coisas ruins. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, tem muitas coisas que pode ser bem pior do que de fato aconteceu. Né? Então, só o fato da gente ter conseguido sair do problema
bem, tranquila, com todo mundo inteirinho, com saúde, tá tudo certo? Ótimo, vamos ser gratos por isso, né? E tirar aprendizado daquilo. E você tem que, às vezes, nesse descontrole todo, outra coisa que tô eu já morrendo de calor, vou ligar o ar daqui a pouco, vai fazer barulho. Outra coisa que a gente tem que ter noção também é a gente erra, tá? O legal é você pedir desculpas ou tentar se retratar, né? Você analisar, você reconhecer o que você errou. Eu levo as coisas com bom humor, mas às vezes sou muito mal interpretada, né? Eu tento às vezes me retratar levando a coisa com bom humor, tentar levar de uma forma leve, mas às vezes o outro interpreta mal. Então ele não está pronto para perdoar. E, assim, uma lição que eu andei recebendo dessa senhorinha que apareceu para mim nessa projeção que eu tive, uma projeção linda, tá? Eu estava na beira de um riacho, ela veio toda vestida de branco, percebi bem as feições dela, ela sentou do meu lado, sentou numa pedra e conversou muito comigo. A primeira lição, eu até coloquei no meu Facebook, que ela veio falando da gente saber reconhecer quem realmente é nosso amigo, né? Que a gente tem aquela coisa de achar que o amigo é aquele que está ali do nosso lado só quando a gente está passando por um aperto, numa situação ruim, aí você tá mal, aí vem aquele amigo. Tá, tem pessoas que também te socorrem na hora do sofrimento. Mas tem aquelas pessoas que só aparecem na sua vida quando você está sofrendo. Então o alerta dela foi para a gente ter cuidado também com essas pessoas. Porque muitos que a gente pensa que é amigo, que está ali, não, ele está ali do teu lado porque ele gosta de ver justamente quando você está sofrendo. E que você também tem que saber ver aqueles que vibram com a sua vitória. Que aí também, olha o nosso lado, como é que é. Às vezes a pessoa tá vencendo, tá bem, aí acha assim, ah, não, ele é meu amigo só porque eu tô bem, porque ele quer usufruir. Não, gente. Tem pessoas que realmente gostam de ver a gente bem, feliz, né? Então, e tem aqueles que dizem que são amigos, mas que no fundo não suportam nem ver que você está feliz. Então, eles não participam da tua vitória. Se você tem acontece uma coisa legal para você, ele não vai numa festa que você chama, ele não participa da tua alegria, porque aquilo ali incomoda ele. Então, foi a lição que eu recebi dela em cima disso. E outra coisa também que eu achei bem interessante, né, a questão da gratidão. Você erra. Às vezes você faz, durante um mês, você vem fazendo um monte de coisa legal para uma determinada pessoa. Você está com o teu coração puro fazendo mesmo, ajudando aquela pessoa. Tá o tempo todo ali do lado ajudando. A pessoa está precisando, você chega junto, você está doando seu tempo, você está doando, às vezes, até o que você não tem para poder ajudar aquela pessoa, o mês inteiro. Aí, de repente, você tem um momento de descontrole. Acontece alguma coisa que foge daquilo que você está acostumado, você não está bem, tá? Você não está numa sintonia legal. Às vezes a própria pessoa também já provocou essa sintonia ruim toda. E aí você está ali ajudando, está fazendo, mas de repente, pá, estoura aquele descontrole todo. E aí aquela pessoa que você estava ajudando, ela não sabe ver tudo o que você fez de bom. Um simples gesto ruim seu foi capaz de apagar tudo de bom que você fez. Olha, gente, nessa projeção eu acordei chorando. Eu falo para vocês que eu acordei chorando. Tá? Porque às vezes a gente não consegue enxergar isso. Eu, por exemplo, eu me culpo muito. Eu levo na brincadeira, assim, eu me divirto, né? Assim, levo com bom humor, tento fazer com que as pessoas entendam a coisa de uma maneira lúdica, levo mesmo para o lado da brincadeira, né? Para tornar a coisa mais leve. Mas, às vezes, eu nem enxergo o que está ali na minha frente. E foi isso que me foi passado. Que eu me cobro demais. Voltou aquele velho conselho, seja generoso consigo. Então eu estou repassando para vocês o conselho que me foi dado. Que a gente também não pode se cobrar tanto. Sabe? Você não pode se sentir tão culpado pelo outro. Às vezes o outro,
ele não está ainda preparado para entender o amor que você está dando, né? Porque ele pegou um gesto ruim, um momento ruim seu, e apagou todo aquele outro que você tinha feito. Você fez 10 coisas boas, mas no momento que você fez uma coisa ruim, ele... Então não adianta você parar para se culpar, porque a culpa também atrapalha a mediunidade. A culpa vai nos consumindo, baixa a nossa sintonia, né? Então, eu acho que todos esses conselhos que ela veio me dar foi para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, continuar conversando com vocês, sem me sentir mal, porque a gente erra também, e se o outro às vezes não sabe perdoar, não, infelizmente, o que a gente pode fazer? Cada um está num estágio, cada um está no seu tempo, cada um está com as suas dificuldades, né? E a gente só lamenta. É tudo crescimento para todo mundo, né? E o que importa é o que você está sentindo, é o que você sabe, o que você fez, o que você a maneira como você realmente estava se doando para a pessoa. E infelizmente às vezes acontece essas coisas da gente se descontrolar, né? A gente tem que aprender realmente a manter o equilíbrio sempre, mas nem sempre acontece. Então eu recebi esses conselhos, porque eu não estou nem trabalhando em algum centro, estou um pouco afastada de tudo isso, mas eu sinto que muitas vezes eu estou conversando com vocês e eu não estou sozinha, né? Então eu estou sendo veículo, estou sendo canal mesmo, de passar mensagens, de passar conselhos, de passar dicas, sabe? Estou tentando ajudar, né? A minha intenção é essa. E tudo que eu receber eu vou dividir com vocês, sabe? Então, assim, eu fui colocada no colo porque eu estava me sentindo muito mal, né? Eu acho que todo mundo ficou sabendo, eu coloquei no meu Face aí que eu me descontrolei muito. Mas eu sinto que também essa é a vantagem da mediunidade. A gente é carregado no colo, sabe? Nós somos muito amparados. A gente, quando tem que levar puxão de orelha, também a gente leva, tá? Não é só carinho, não. Quando a gente está errado, eles vêm e agarram a gente pela orelha também e falam. Mas é muito legal você saber que você tem realmente, você pode contar com o plano espiritual em todos os momentos. Eles estão ali tomando conta de você, incentivando a você a continuar caminhando e a continuar crescendo, né? Então, gente, mediunidade é responsabilidade, tá? Autoconhecimento o tempo todo. Procurem o tempo todo se conhecer. Eu vou ler rapidinho a mensagem que a Esther tinha deixado, porque eu falei que ia ler, né? Então ela deixou, ela sempre começa assim: queridos e fraternos amigos, a mediunidade é a oportunidade de servir ao amor. A mediunidade é a oportunidade de crescimento e união. Ela nos é permitida por misericórdia para que possamos nos auxiliar e auxiliar o próximo. Mas ela é também objeto de muita responsabilidade. Nosso amigo maior nos ensinou que é preciso sempre vigiar e orar o tempo todo, né? Vós que sois veículos de todo esse processo, deverão estar sempre atentos aos percalços e abismos que poderão encontrar no caminho. Como uma represa aberta cujas águas passam sem controle, vós sois canais abertos a qualquer tipo de manifestação que vos alcancem, sempre por sintonia, né? Estejam cada vez mais conectados com o nosso Pai, pois somente vossos corações puros serão o maior escudo contra qualquer negatividade que vos queiram alcançar. Estar aberto significa estar vulnerável, e esta vulnerabilidade só será sanada através do amor. O amor vos tornará fortes, o amor vos tornará invencíveis, o amor vos tornará inteiros e completos. Estejam cada vez mais atentos,
Não deixem que o mal, a vaidade, o orgulho, o ciúme e a discórdia maculem vossos corações. Quanto mais estiverem ligados ao nosso Pai e ao seu amor, mais estaremos juntos vos auxiliando e vos trazendo conhecimentos. Mantenham o amor, mantenham a fé, acreditem cada vez mais que muitas coisas conseguirão. Estejam cada vez mais certos que a luz vos conduzirão. Eu sou Esther e vim com paz e muito amor crescer convosco. Ela passava cada mensagem linda. Tem um bom tempo que eu não recebo nenhuma psicografia, porque eu não estou trabalhando mais na mediúnica, então parei de receber. Mas quem sabe em breve a gente volta a receber mensagens, né? Bom, gente, era o conselho que eu tinha aí para deixar para vocês. Prometo que eu vou mudar o tema, vou falar de outras coisas mais aí para frente, mas ainda era necessário, tá? Como eu estou sendo veículo, né, para passar aí algumas mensagens, eu estou seguindo também as orientações, as intuições que eu recebo. Tenho tido muita sugestão de temas bacanas, eu estou anotando tudo, eu vou tentar falar de tudo isso, mas às vezes eu paro e estou batendo ali na mesma tecla porque eu estou recebendo orientação para falar sobre isso, tá? Então, mais uma vez, cada vez mais grata mesmo, de verdade, porque assim está me fazendo muito bem, eu estou me sentindo cada vez mais ligada com eles, e isso aqui é muito legal, sabe? E vocês estão me dando um feedback muito bacana mesmo. Então, cada vez mais grata a vocês, gratas a tudo. Olha, sem palavras. Muito obrigada e fiquem com a luz.